Olá, meus queridos e amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima quarta-feira, que Deus possa continuar abençoando os meus queridos irmãos de forma grandiosa, amém? Passando aqui mais uma vez para deixar aqui a oração do canal Florescendo no Deserto, continuando aqui, a nossa jornada na presença do Senhor nosso Deus. E eu quero nesta manhã deixar aqui um versículo aqui do Salmo 139, esse salmo muito maravilhoso, salmo muito lindo. Vou estar meditando aqui apenas em alguns versículos, aí depois os meus irmãos podem meditar nesse salmo todo. O Salmo 139 é muito lindo, o Senhor fala fortemente ao nosso coração através desse salmo, amém? Através do salmo do salmista Davi. Vamos ler aqui o primeiro, Salmo 139, verso 1, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É soberano, elevado, e não posso atingir. Para onde me ausentarei eu do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de atingir a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém? Glória a Deus. Somente até aqui que eu vou meditar, Depois meus irmãos continuem lendo esse salmo maravilhoso. Davi reconhecendo aqui, aqui no título está falando Deus onisciente e onipotente, reconhecendo aqui a grandeza, o poder, glória a Deus, a onipotência, a onisciência de Deus, Sabemos que não há grande além do nosso Deus, não há sábio além do nosso Deus. Não há, nenhuma grandeza, nenhuma riqueza, nenhum poderio que ultrapasse o nosso Deus. Jamais. O nosso Deus é onisciente, é onipotente. Louvado seja Deus. E Davi, reconhecendo aqui a grandeza do Senhor, ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Não é verdade? Ou seja, ele estava falando que o Senhor todo o tempo estava com seu olhar sobre ele e conhece aonde ele pisasse, aonde ele assentasse, aonde ele se levantasse, aonde ele chegasse, por onde ele andasse, o Senhor estava vendo. Louvado seja Deus. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não saiu na minha boca, tu a conheces, já sabe todas. Quantas das vezes nós vemos pessoas que confiam em si mesmo, confiam no seu cargo, confiam na sua posição, confiam na sua sabedoria, na sua força, não é verdade? E a palavra do Senhor nos diz que a sabedoria do homem perante o Senhor é loucura, porque o Senhor, Ele muda o tempo, Ele muda as horas, Ele remove reis e estabelece reis. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Louvado seja Deus. Não tem esse sábio entendido diante do Senhor. Não tem esse bom, não tem esse grande diante do Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom, só o Senhor é grande. Porque não tem como o homem saber, não tem como o homem bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa entendida, uma pessoa sábia, uma pessoa... Tenho-os instruído pelo Espírito Santo de Deus. O homem sem Deus, ele não é nada, ele não faz nada, ele não chega a lugar algum. Louvado seja Deus. Aleluia. E Davi aqui, ele reconhecendo
Louvado seja Deus. Que ele sim foi um homem segundo o coração de Deus, claro. Deus o exaltou, ele era poderoso ali perante o povo ali, sim. Ele era um rei honrado, respeitado, porque Deus o honrou. Deus deu para ele, né, a graça, o merecimento ali diante dos olhos do povo. Louvado seja Deus. Mas ele jamais deixou que isso viesse trazer para o coração dele uma exaltação, né? A vanglória, a soberba. Ele não deixou. E aqui ele mostra para nós a humildade que havia no coração dele, a humildade que havia no coração do salmista Davi, o reconhecimento do poder de Deus na vida dele. E ele fala aqui, no verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, ele sabia que por onde ele caminhasse, por onde ele andasse, os olhos do Senhor, a mão do Senhor estava sobre a vida dele. Louvado seja Deus, Deus estava contemplando ele. E assim não é diferente conosco não, meus queridos e amados irmãos. Louvado seja Deus. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Os olhos do Senhor estão fitos sobre a nossa vida. As mãos do Senhor estão sobre nós. E graças a Deus por esse motivo, né? Louvado seja Deus, aleluia. Engana o homem quando comete alguma coisa que desagrada ao Senhor, pensando que o Senhor não está vendo. O homem engana a si mesmo, mas a Deus não consegue enganar. O homem pode enganar, louvado seja Deus, a sua esposa, a esposa pode enganar o seu esposo, o filho pode enganar a mãe, o pai, e assim sucessivamente. O homem pode enganar o homem, ou enganar a si mesmo, mas de Deus ninguém se esconde. A Deus ninguém engana, o Senhor contempla tudo. E se você meditar nesse salmo aqui, você vai entender o quanto que os olhos do Senhor estão sobre a vida daquele e daquela que teme e serve ao Senhor. E esse motivo é motivo de nós nos alegrar, porque se estamos andando segundo a vontade, o querer, a palavra do Senhor, não tememos a nada, né? Se o Senhor contempla 24 horas por dia a nossa vida, conhece o meu caminhar, o meu deitar, o meu levantar, sonda o meu coração, não tem como eu me esconder de diante da face do Espírito do Senhor, significa que eu estou caminhando segura. Significa que você está caminhando seguro, você está guardado. Como o salmista chegou a falar em outro salmo, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Amém? Esse salmo para quem serve o Senhor é um salmo maravilhoso, é um privilégio para quem serve e teme ao Senhor. Já para aqueles que não têm temor, não têm obediência, não está nem aí para as coisas de Deus, esse salmo aqui testifica, revela para essas pessoas que eles estão correndo perigo, porque os olhos do Senhor estão sobre eles. Amém? Glória a Deus. Ou seja, os frutos das suas obras estão diante do Senhor. Nada está em oculto, nada está em oculto. Louvado seja Deus. Nada está em oculto diante dos olhos do Senhor. O Senhor contempla todas as coisas. Louvado seja Deus. Amém? Esse salmo é muito maravilhoso. Guarda ele em teu coração. Medita nele depois. Louvado seja Deus. Que você vai ver o Espírito Santo falar contigo mais ainda. Louvado seja Deus. Através desse salmo 139. Aleluia. Oremos ao Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Aonde você estiver, que receber esta oração, aleluia, Jesus, glória a Deus. Se for no momento que não poder ali dobrar o joelho, não, né? Às vezes está no trabalho, está no trânsito, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas fique em espírito de oração, ouça a oração, ouça a palavra. Louvado seja Deus, porque Jesus vai falar contigo, aleluia. Jesus vai estar te fortalecendo através da oração,
Jesus vai estar te guardando, te livrando, te protegendo. Enfim, as bênçãos do Senhor vai estar te alcançando através desse salmo, porque ele é um salmo muito poderoso, porque ele é a palavra do Senhor nosso Deus. E através da oração também. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que a oração feita por um justo, ela pode muito ter seus efeitos. Não é verdade? Então a oração feita por mim, por você, que teme e serve ao Senhor de todo o seu coração, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, louvado seja Deus, certamente ela fará um grande efeito na vida daqueles que irão ouvir e receber a oração. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero render graças ao Senhor neste momento, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Eu te dou graças nesta manhã por mais esta oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por ter falado ao meu coração. Louvado seja Deus, porque através desta palavra possamos entender, Senhor, que estamos seguros nesse mundo tenebroso, que estamos seguros, meu Senhor, aonde, meu Pai querido amado, a maldade tem reinado na face dessa terra, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que temem ao Senhor. Louvado seja Deus, a Tua palavra nos diz que os nossos inimigos eles estão ao nosso derredor, mas à nossa volta, ao nosso redor, acampam os anjos do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E eu te dou graças pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Neste momento de oração, eu te peço, confesso ao Senhor os meus pecados e te peço o Teu perdão e a Tua misericórdia. Me alcança nesta manhã com Tua misericórdia mais uma vez e peleja por minha vida, Pai. Que eu possa achar graça diante do Senhor, para que a minha oração, meu Deus, não venha ficar debaixo desse teto, mas que venha chegar até o trono do Senhor, que venha ser levada pelo Teu Espírito Santo e transformada, porque não sabemos orar. Acabamos de ler aqui, Senhor, no Salmo 139, no versículo, louvado seja Deus 4, diz que ainda a palavra não me veio à língua, Tu já conhece toda, Senhor. Tu já sabe do que eu ia te pedir. Ainda antes de eu começar a orar aqui, o Senhor já tem esta oração diante do Senhor, porque o Senhor já conhece as minhas palavras antes mesmo de eu falar. Que grandeza, que maravilha, Senhor. É a Tua sabedoria, louvado seja Deus. É o Teu conhecimento. Como Ele disse aqui, louvado seja Deus, aleluia. No versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, louvado seja Deus. É coisa que não entendemos, não temos como somar, não temos como, Senhor, descrever, louvado seja Deus, a Tua grandeza, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento. É coisa elevada demais, maravilhosa demais para nós, para o nosso entendimento, aleluia, Jesus, glória a Deus. E o salmista Davi, homem preparado pelo Senhor para a guerra, para a batalha, homem entendido pelo Senhor, louvado seja Deus, ele reconhecia o Teu poder e a Tua grandeza, meu Pai. Que nós possamos ter, Senhor, em nosso coração esse entendimento, Senhor, e esta humildade de reconhecer que o Senhor sem nós, o Senhor sem a minha pessoa, o Senhor é Deus, aleluia. O Senhor sem mim, o Senhor é Deus. Eu sem o Senhor não sou nada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu dependo do Senhor em tudo. O Senhor não depende de mim para nada. O Senhor é Deus, louvado seja Deus, aleluia. Que nós possamos ter a humildade, Senhor, de reconhecer a Tua grandeza e a nossa pequenez diante do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E neste momento eu Te glorifico, Te exalto, Senhor, porque eu creio, Senhor, na Tua graça, eu creio que tenho alcançado a Tua misericórdia, eu creio que até aqui as mãos amigas do Senhor têm me guardado e me protegido, Senhor, não só eu, mas toda a minha casa. E neste momento eu quero achar graça diante do Senhor para apresentar o meu irmão ouvinte, louvado seja Deus, a minha irmã ouvinte deste canal, Senhor. Essa palavra nos revela nesta manhã que Tu sabe, Tu conhece, Tu sonda, Senhor, o Teu povo, o coração do Teu povo. O Senhor sabe que esta pessoa necessita receber nesta manhã. Louvado seja Deus. O Senhor conhece e sabe o que tem enfrentado, o que tem passado esta vida e esta família.
Eu só sei de uma coisa, Senhor, a Tua palavra nos afirma dizendo que no mundo nós ia ter aflição, no mundo nós ia sermos perseguidos, porque para o Teu povo não ser perseguido só se não Te servir, só se não Te adorar, só se não caminhar na Tua presença. Porque assim o inimigo não mexe, não importa, ele deixa lá, louvado seja Deus, tranquilo, porque está fazendo a vontade dele. Mas aqueles que o Senhor escolhe para te servir, porque a tua palavra nos diz que não foi nós que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Que privilégio tão grande é esse, Pai, do Senhor me escolher o meu irmão, escolher a minha irmã, Senhor. Quantas das vezes nós somos ingratos, quantas das vezes nós somos tão falhos, Senhor, tão pecadores diante do Senhor, porque nós reclamamos por causa das lutas, nós murmuramos, nós pecamos, Senhor. Quando a coisa está difícil, louvado seja Deus, aleluia. Mas nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, o Senhor prova e castiga todos quanto o Senhor ama, louvado seja Deus. E para nós foi um privilégio muito grande o Senhor olhar para esta humanidade e escolher a dedo. O Teu povo foi escolhido a dedo, olhou para mim, me escolheu, olhou para o meu irmão, escolheu, para minha irmã, escolheu. O Senhor nos separou e nos colocou na Tua presença para Te servir, Senhor, e para morar com o Senhor. Aleluia, Jesus, após a nossa partida aqui dessa terra. Oh, glória! É coisa maravilhosa demais para nós, como falou aqui o salmista Davi. Ah, Senhor, muito obrigada pela Tua graça e pela Tua presença nesta manhã na minha vida. Louvado seja Deus. E eu quero Te pedir que esta pessoa que me ouvir possa também sentir a alegria do Teu Espírito Santo, a graça do Senhor, a autoridade do Teu Espírito Santo, possa ser renovada as suas forças, possa ter a sua visão aberta, o seu conhecimento aberto por Ti, os seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, visita nesta hora de oração. Se porventura, Senhor, alguém que vai me ouvir, Senhor, estiver preocupado, cessa essa preocupação da mente desta pessoa. Se alguém que irá me ouvir estiver triste, cabisbaixo, porque está enfrentando um momento difícil, porque o vento tem soprado ao contrário, cessa, Senhor, essa tristeza, cessa essa preocupação e restitui por confiança, por fé, Senhor, e por devoção, por gratidão, louvar. E mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, entrega um coração grato, aleluia, sua glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo se as coisas não estiverem indo, não estiverem andando conforme o nosso querer no momento, aleluia, porém, nos entrega um coração grato. Eu acredito que o salmista Davi, quando o Senhor orou aqui esse salmo, louvado seja Deus, eu acredito que ele não estava num momento de bonança, não. Porém, ele foi um homem segundo o Teu coração. E quem sabe por esse motivo, Davi sendo perseguido, Davi foi perseguido desde o momento que o Senhor o escolheu. Desde o momento que o Senhor mandou que Samuel fosse lá e ungisse Davi dentro da casa do seu pai, a partir desse momento, ele já começou a ser perseguido dentro da sua casa pelos seus próprios irmãos. Aleluia, glória a Deus. Sabemos que o escolhido, o separado, o ungido do Senhor, ele passa a sofrer perseguições por causa da unção do Senhor que há na vida dele ou dela, louvado seja Deus. Porém, em todo momento, Davi teve um coração segundo o Teu coração, cheio de reconhecimento e gratidão da Tua grandeza, louvado seja Deus, da Tua fidelidade. Davi honrou ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, aleluias. Nos ensina, Senhor, ser semelhante ao Teu servo Davi. Ah, Senhor, nos ensina a Te honrar, Te adorar, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à decepção, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às crises, louvado seja Deus, mesmo em meio a um momento difícil, mesmo em meio à enfermidade,
Porque a nossa vida está diante do Senhor, e se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer nada. O que temos, meu Deus, louvado seja Deus, de fazer é apenas adorar o Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor, não há outro meio. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nesta manhã eu oro, louvado seja Deus, e apresento diante do Senhor a tua igreja de modo geral. Eu apresento a tua igreja de modo geral nesta manhã diante do Senhor. Eu oro por esse ministério tão maravilhoso e abençoado, cheio, Senhor, louvado seja Deus, aleluia, de obstáculos para poder prosseguir, sim. Porque não é diferente, assim como o salmista Davi foi perseguido, esse ministério também é perseguido pelo inimigo. A tua igreja enfrenta, meu Deus, dificuldade sobre a face dessa terra. Porém, Senhor, até aqui nós possamos dizer que as mãos amigas do Senhor têm nos sustentado. Até aqui nós possamos dizer que somos mais que vencedores por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, pela igreja de modo geral, Senhor, aqui, Senhor, nesta cidade, meu Senhor, e oro também, meu Deus, por todas as cidades, por todos os ministérios, Senhor, por todas as igrejas. Eu apresento a tua igreja de modo geral na terra. A quem estiver fraco, fortalece. A quem estiver enfermo, cura. A quem estiver problemático, chega lá, Senhor, e faça bonança dentro desta casa, em meio a esta família que ouvi esta oração. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Entra dentro desta casa, Senhor, agora. Entra dentro deste lar agora. Entra em meio a esta mente, este coração e esse sentimento. Arranca para fora a angústia. Arranca para fora a tristeza. Arranca o desânimo. Joga por terra toda força ao contrário da vida deste homem, desta mulher, deste jovem. A mocidade da casa do Senhor. A mocidade, Senhor, eu apresento a mocidade, meu Deus, em geral diante do Senhor. A perseguição contra a mocidade da tua casa não é fácil, meu Senhor da glória. Os pratos, meu Deus, que o inimigo apresenta diante dos olhos dos jovens da casa do Senhor, para fazer com que eles venham cochear entre dois pensamentos. Mas em nome de Jesus eu te peço, unja a mente, unja os olhos, unja o coração, Senhor, da nossa mocidade. Ajuda eles a perseverar, Senhor, a caminhar servindo ao Senhor, em espírito e em verdade, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Ajuda esses jovens a se firmar a cada dia diante da tua presença. Ah, Senhor, a mocidade de Anapu, Senhor, a mocidade do Belo Monte, a mocidade de Pacajá, a mocidade, meu Senhor, da Vila do 10, a mocidade, meu Senhor Jesus, aqui de Canaã dos Carajás, a mocidade de Paraupebas, Alabassúria, Alabás. Eu clamo pela mocidade em geral, Senhor, a mocidade da igreja pentecostal, Deus amor, de modo geral. Eu te clamo neste momento. Sustenta teus filhinhos, fortalece da graça, ajuda eles a vencer. Levanta homens e mulheres para interceder pela mocidade. Levanta homens e mulheres para interceder pelas crianças. Levanta pessoas para interceder, para ajudar, para oferecer, Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, a mão amiga para ajudar esse jovem a se erguer e se levantar. Oh, glória. Se é difícil, meu Deus, para o Senhor, para as senhoras, se é difícil para o pastor, se é difícil para os obreiros, para as obreiras, imagina para a mocidade que ainda é jovem. Aleluia, Jesus. Neste mundo com tantas oferendas, tão tenebroso, tão cheio de vaidade. Aleluias.
Mas eu intercedo nesta manhã, Senhor, diante de Ti, te clamo, te suplico, que o Senhor guarda, livra e proteja a mocidade da casa do meu Senhor. Eu oro pela Tua igreja de modo geral, Pai. Eu te peço as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor. São tantas pessoas, Pai. São tantas vidas, são tantas pessoas. Se fosse citar nomes aqui, meu Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor me mostra neste momento. Se eu fosse citar, Senhor, não teria como gravar, porque ia ficar longo demais esse vídeo. Por isso eu te apresento a todos, meu Senhor, os meus irmãos, todas as minhas irmãs, Senhor, diante de Ti. A minha família a longa distância, a família do meu esposo a longa distância, todos, ó Pai. Eu coloco em Tuas mãos nesta hora de oração e eu te clamo pelas bênçãos do Senhor. Leva a saúde para quem precisa. Leva força, leva graça. Leva, Senhor, a Tua paz. Leva a alegria do Teu Espírito Santo para este coração. Renova, Senhor, o Teu povo diante da Tua presença, Pai. É o que eu te peço nesta manhã de oração e te dou graças porque eu sinto, Pai, a Tua presença. Eu sinto, Senhor, a autoridade do Teu Espírito Santo nesta oração, meu Pai, para repreender, Senhor, a fúria do inimigo contra Teu povo. Eu sinto a autoridade do Teu Espírito Santo nesta manhã para repreender, Senhor, todo mal, todo vento ao contrário, toda força negativa, toda obra de opressão contra esta pessoa que vai me ouvir. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, meu Salvador, eu declaro a bênção e a vitória para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, ó Pai. Confirma o milagre, confirma a vitória, Pai. É o que eu te peço e te agradeço nesta manhã, Senhor. Muito obrigada pela Tua graça e pela Tua presença. Muito obrigada, Jesus, por este momento, Senhor. Muito obrigada. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar todos. Louvado seja Deus. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E até breve, se assim o Senhor me permitir. Graças a Deus.